Lucas, capítulo 17, versículo de número 28. Nós vamos ler até o verso de número 36. Diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. O verso 32. Vamos todos ler esse versículo? 1, 2, 3. Lembrem-se da mulher de Ló. Mais uma vez. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado, deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, verso 37, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe Jesus, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. A verdade, hoje eu quero centralizar a minha palavra no versículo de número 32. Eu li esse texto para a gente compreender o contexto em que o verso de número 32 está inserido, nesse texto. E o versículo de número 32 é onde Jesus nos advertiu dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. De todas as mulheres da Bíblia, das incontáveis mulheres, das grandes mulheres, das que fizeram e tiveram uma obra notável, Jesus, ele nos manda a não esquecer da mulher de Ló. Jesus nos adverte a não esquecer de uma mulher, pastor Júlio, que não teve um bom fim, que teve um fim trágico, uma tragédia. Se você ler Gênesis, no capítulo de número 19, a Bíblia vai contar essa história. Quando a Bíblia relata que Abraão, alguns capítulos antes, quando ele vem da terra que Deus havia tirado ele, de Ur, ele traz consigo o seu sobrinho Ló. E Ló sempre foi abençoado por causa de Abraão. Eles prosperaram, cresceram. Até que um dia, a Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. O rebanho era grande, as pastagens eram poucas. Não comportava mais os dois. Abraão, de uma forma muito sábia, Abraão, ele ensina uma lição para a gente, porque ele chama Ló e diz: olha, nós somos parentes, não é bom a gente descombinar. Primeira lição que Abraão ensina: irmão, parente, família, tem que viver bem. Tem que viver bem. Tem que ter harmonia. Como é que eu vou falar? Como é que eu sou o homem de Deus? Como é que eu sou o homem que Deus escolheu, se eu não vivo em harmonia com a minha família? Como é que eu sou crente, se eu não vivo em harmonia com a minha família? Se eu não vivo em harmonia na minha casa? Você já parou para pensar nisso?
Meu Deus, eu preciso viver harmonia entre os meus. Aí Abraão falou, não é bom, nós somos parentes, meu filho. Se eu sou seu tio, você é meu sobrinho. Não dá certo ficar brigando, tá? Segunda lição que Abraão nos ensina. Viver em paz não significa viver misturado. Tá? Tem hora que para viver em paz, tem que cada um ficar no seu lugar, no seu espaço. Essa mistureira não funciona não, irmão. Essas amizades que vivem um em cima do outro, esse trem, esse negócio não funciona não. Você pode ter certeza, vai dar defeito lá. Tudo tem limite, a gente precisa ser sábio para enxergar esses limites, né? Então, tem hora, pastor Magalhães, que distanciar é bênção, né? É bênção, é sabedoria. Esse impor os limites, é muito... A gente precisa ter o ambiente da gente, a gente ter o espaço da gente, para a gente crescer, para a gente desenvolver, para a gente prosperar, para a gente amadurecer, para a gente saber lidar. Aí Abraão olhou e falou, não é bom, nós somos parentes, não podemos brigar. Então vamos fazer o seguinte, vamos separar. Porque é melhor você estar mais longe de mim, mas a gente viver em paz, do que viver um tropeçando no outro e arrumando encrenca. Então, vou te falar uma coisa, meu sobrinho. Se você falar que vai para um lado, eu vou para o outro. E vamos seguir a nossa vida. O Ló gostou do conselho. Só que quando o Ló escolhe o lugar dele, irmão, Ló foi imprudente. Por quê? Porque Ló olhou as campinas, ele tinha um rebanho grande, precisava de pasto, certo? Ele olha para as campinas que davam em Sodoma e Gomorra. Lá é uma região baixa. Segundo os estudiosos, Sodoma e Gomorra hoje é localizada no local que está o Mar Morto, né? É considerada a maior depressão da Terra, está 400 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto hoje. Então, o que acontece? Ló olha, meu Deus, aquilo ali é o meu sonho. Pasto, uma região boa de pastagens, eu vou para lá. E a Bíblia diz que ele foi armando a tenda, ele não foi de uma vez, ele foi armando a tenda. Hoje ele estava aqui, amanhã ele estava aqui, amanhã ele estava aqui, até que a tenda dele chegou em Sodoma. E aí a Bíblia, se você ler no texto lá de Gênesis, a Bíblia faz um seguinte comentário, depois que diz que Ló chega com a sua casa em Sodoma. A Bíblia diz que eles eram grandes, aquele povo, eram grandes pecadores contra o Senhor. O que acontece? Ló foi levando a sua casa para um lugar em que as pessoas tinham uma péssima reputação com Deus. Não era com o homem, era com Deus. O comentário que a Bíblia faz é que eles eram terríveis pecadores contra o Senhor. Ah, mas eu sou crente, isso não me abala. Tudo bem, mas tem gente que está junto com você que não tem a fé que você tem. Tem gente que caminha com você que não consegue crer como você crê. Você está preparado, mas seus filhos não estão preparados. Você está preparado, mas a sua mulher não está preparada. Você está preparado, irmão, mas o seu marido não está preparado. Ló negligencia tudo isso e mora em Sodoma e Gomorra, naquela região. Até que um dia Deus resolve destruir aquele povo. Porque deixa eu te falar uma coisa para você, irmão. Às vezes a gente pensa que hoje mudou. Não mudou, você pode ter certeza. O homem que se entrega e a pessoa que se entrega escrachadamente ao pecado, a sentença dele um dia chega. É questão de tempo. Chega. Ela vai chegar. E o dia de Deus tratar com Sodoma e Gomorra chegou. E Deus então, por amor, se você ler o texto de Gênesis 19, você vai ver que Deus fala que por amor de Abraão, Deus se lembrou de e livrou Ló. Deus falou, por causa de Abraão, vou livrar o sobrinho. E a Bíblia diz que Deus manda os seus anjos em Sodoma para tirarem Ló. Se você ler o que a Bíblia conta, a Bíblia vai narrar a seguinte história, que eles chegaram ao entardecer, ficaram na casa de Ló, pernoitaram na casa de Ló, houve um tumulto na cidade, porque os moradores de Sodoma queriam abusar sexualmente dos anjos do Senhor,
eles interviram. Ló não dava conta de sair de Sodoma, nem com a sua mulher, nem as suas filhas. Ele chamou os genros não quiseram sair. As meninas iriam casar, você está entendendo? Aí o que acontece? Com o romper da manhã, ao amanhecer do dia, Deus já tinha determinado, ao romper da manhã, ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Ele ia destruir, na verdade, um conjunto de cidades que estavam naquela planície, das quais as principais eram Sodoma e Gomorra. Não foram só as duas cidades, tinham mais cidades. Aí o que acontece? Quando Deus já havia determinado que ao romper da manhã ele ia destruir a cidade, ele ia matar tudo, certo? Mas Ló estava tão preso a Sodoma, juntamente com a sua família, que eles não tinham força para sair de lá. Sabia que Deus ia destruir, os anjos do Senhor estavam lá. Aí quando o dia está amanhecendo, a Bíblia diz que os anjos do Senhor pegam Ló, a mulher e as filhas, e os levam para fora da cidade, tiram eles e mandam eles irem embora. E a Bíblia diz que quando o dia amanhece, cai fogo e enxofre do céu e destrói Sodoma e Gomorra. E aí o texto diz que a mulher de Ló olha para trás e ela se transforma numa coluna de sal, numa estátua, alguns dizem, de sal. Ela morre. E ali chega ao fim a história daquela mulher. Se você olhar a história de Ló, é uma história de tragédia a partir de agora. Ló, ele é tomado por medo, um medo terrível, certo? Um pavor. E Ló não consegue habitar nas cidades, ele vai para uma montanha, e lá ele habita sozinho com as duas filhas. As filhas embriagam o pai, tá certo? E a mais velha, porque assim, olha, aqui não tem ninguém para a gente casar, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar vinho para o nosso pai, vamos deixar ele bem bêbado, eu vou na primeira noite, durmo com ele, vou ficar grávida, certo? Na segunda noite você que é mais nova, dorme com ele, você fica grávida. E as duas filhas de Ló conceberam do pai, certo? A mais velha deu à luz a um filho que se chamou Moabe, que foi o pai dos moabitas, se tornaram um povo, uma nação depois. A caçula deu à luz a um filho chamado Benami, que foi o pai dos amonitas, também foi um povo, uma nação que existiu depois. Se você olhar para a história desse povo, dessas nações, foram duas nações trágicas, que lá na frente Deus sentenciou elas à extinção, eles deixaram de existir, não é? Mesmo no meio de tudo isso, a gente encontra ainda a misericórdia de Deus, porque Ruth, ela era moabita, ela era descendente de Moabe, o filho da filha mais velha de Ló com ele, tá certo? Mas esse é o resumo dessa história. E aí Jesus, quando ele prega sobre o final dos tempos, Jesus, quando ele está falando sobre o que aconteceria, certo? Sobre a sua vinda, sobre o final dos tempos, sabe o que ele faz? Ele diz, olha, assim foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Da mesma forma foram nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, não é? E aí ele vai narrando essa história, tá certo? E dizendo que assim, da mesma forma, seria quando ele voltasse, certo? Quando ele estivesse voltando para buscar a igreja. E aí no verso 32, Jesus diz, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. O que essa mulher traz para a gente? Qual é a lição que a mulher de Ló, a vida dela, o que aconteceu com ela, traz para a gente? Primeiro, a primeira característica, uma coisa marcante na vida dessa mulher, que ela foi uma mulher que olhou para trás, certo? Para trás é o quê? Passado. A mulher de Ló, ela se prendeu ao passado e preferiu o passado do que o futuro. Ninguém consegue tocar a vida para frente olhando para trás. Paulo escrevendo o seguinte a respeito do ministério, ele diz, aquele que lança mão no arado e olha para trás não é digno, não está apto. Você sabe por que Paulo falou isso? Porque o arado era um instrumento, ele faz referência à chamada, ao ministério, né? a vocação ministerial, mas o arado era o arado do boi. Você tem que olhar para frente.
Se você não olhar para frente, trabalhando com o arado, você não consegue rasgar a terra no lugar certo. Você não consegue fazer o que precisa ser feito, certo? Então, por isso que Jesus falou, não dá para pegar o arado, a chamada do ministério, e ficar olhando para trás. Se você olhar para trás, você não vai cortar onde precisa cortar. Você não vai fazer o que precisa fazer. Você não vai alcançar a excelência que você precisa alcançar. Então é o seguinte, foi chamado para a obra, esquece as coisas que para trás ficam e siga para frente, olhando para frente, para o alvo da soberana vocação, está na frente. Agora a mulher de Ló, ela é conhecida como a pessoa que olhou para trás, a pessoa que amava mais o passado que a perspectiva de vitória do futuro, uma pessoa que amava mais, certo, o que estava queimando, Deus estava destruindo na sua história, do que a perspectiva de livramento e de vitória que Deus tinha para frente. Tem gente que não consegue vencer porque não consegue tirar o olho do que ficou lá, que está queimando, que Deus destruiu, que Deus tirou da sua vida. Tem gente que não consegue caminhar, sabe por quê? Porque ele está preso a coisas que Deus já falou que aquilo não é para ele. Tem gente que não consegue vencer porque ele não consegue, deixar de olhar para coisas que Deus já pegou na mão dele. Falou, vem cá, vou te arrancar daqui, sai daí, vai para o lugar que eu estou te mostrando. Aqui não é o seu lugar, esse lugar é lugar de morte, de destruição, de tragédia. Mas tem gente que não consegue vencer porque não consegue abandonar. Irmão, se você ficar olhando para trás, para o lugar de onde Deus te tirou, você nunca vai conseguir chegar onde Deus quer te colocar. Escuta isso, se você não deixar de olhar para o lugar do qual Deus te tirou, você nunca vai chegar aonde Deus quer te colocar. O passado é uma tragédia na vida de tanta gente. O passado tem se tornado amarras na vida de muita gente. Eu fico encabulado. Tem gente que lembra, parece que lembra com saudade da vida dele antes de ser crente, da idolatria, das cachaças, dos rolos, dos problemas, do caminho torto, o pastor Júlio que viveu outrora. O sangue de Jesus tem poder. Deus se nos libertar disso, não. Olha, isso ficou, já era, Deus me tirou, isso já queimou, isso é destruição, isso é morte, aquilo ali, é só enxofre, é só coisa sem vida. Eu estou caminhando, olhando para frente, para onde Deus vai me levar, aonde Ele vai me colocar, para o projeto dele para a minha vida. Tem gente que o passado é de tragédia, é de morte, é de sofrimento, é de dor, é de traumas, é de abusos. A pessoa só não consegue caminhar sem olhar. Tem gente que não consegue vencer suas tristezas. E tem gente que não consegue vencer o seu saudosismo. O irmão falou, minha igreja boa era antigamente, pastor. Era, irmão, era igreja, hoje em dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antigamente você era crente igual você é hoje? Por quê? Não, porque hoje eu não vejo você numa oração, não vejo você numa consagração. Você é um obreiro descompromissado. Se colocar pedir você fazer uma coisa, você não faz. Só vejo você reclamando, murmurando. Você era desse jeito? Mudou alguma coisa em você? Tem gente que fica preso nesse saudosismo, certo? Era bom. Não, mas por que você não vive igual você vivia no passado? Não é? Fica preso nas coisas para não viver algo novo, mas não consegue ser o que era. Não vive mais o que era. Larga de ficar olhando para o que está queimando, irmão. Larga de ficar olhando para o que é morte. Larga de ficar resmoendo o que te machuca, o que te fere. Tem coisa que não é para ocupar a mente da gente, não. Foi tristeza que nós vivemos. Larga isso para lá. Vamos seguir para frente. Sabe por quê? Porque à frente tem vida, tem livramento, tem vitória, tem bênção de Deus, tem o amor de Deus sobre a sua casa e sua família. Quem olha para trás demais acaba morrendo. Quem se prende ao passado acaba inerte. Nós precisamos aprender a nos libertar do passado. O que o escritor aos Hebreus diz? Esquecendo as coisas que para trás ficou. Eu pequei. Não, para com isso, irmão. Você pecou, você confessou, arrumou sua vida. Então larga dessa autocomiseração. Larga disso, tá certo? E segue a sua vida. Vai viver. Tem gente que fica lá naquela comiseração. Não, irmão. Larga de lerdeza, bate a poeira, levanta e vamos embora. Vamos construir uma nova história, vamos fazer as coisas serem diferentes. Cuidado, nós não podemos ficar retornando ao passado. Jesus disse que tem gente que ele é como um porco, que pegou ele, deu um banho, limpou, mas na hora que soltou, o que ele fez? Voltou para a lama. Tem gente que fica voltando ao... Irmão, você bebia lá no passado, você andava pelada, era antigamente, você não era crente, hoje você é crente, salva pelo poder do sangue de Jesus. Veste uma roupa de mulher que serve a Deus, que teme a Deus, que transmite
seriedade. Você andava fazendo coisa, era no passado, meu irmão. Deixa o passado, larga de ficar olhando, larga de ficar retornando. Desprenda o seu coração dessas coisas e procure colocar o seu coração no que Deus tem para você. O texto que nós vemos Jesus falando: se você estiver em cima da casa, quando eu vier, não desça para pegar o que está lá embaixo. A urgência de nós nos desprendermos diante dessas coisas que irão acontecer. Quando Jesus voltar, irmão, não vai dar tempo de nada disso. Mas por que Jesus falou isso? Você acha que quando Jesus voltar vai dar tempo de ir lá? Não vai. Mas então por que Jesus falou isso? Jesus estava falando, sabe do que? É do que está preso no nosso coração. Jesus estava falando de onde está o nosso coração. O coração nosso deve estar pronto para o Senhor. Não, todo aqui, é daqui, vamos embora, certo? É aqui, estamos indo. O meu negócio é Deus, é Ele, a prioridade é Ele. O resto é o resto. É essa a essência da mensagem. É que eu aprendo com a mulher de Ló. Eu aprendo com a mulher de Ló que o projeto de Deus para minha vida não é ontem, é hoje, é amanhã. Tem gente que está preso ao que fez. O problema nosso é que a gente, Janir, fica olhando para o que Deus tirou da nossa vida. A gente fica olhando para aquilo que foi Deus que tirou Ló de Sodoma e Gomorra, irmão. Ele, a mulher e os filhos, pegou pela mão quando eles não davam conta de sair e arrancou. Foi Deus, falou: vou levar vocês, olha, para outro lugar, vou levar vocês para o livramento, vou levar vocês para escaparem, vou levar vocês para viverem e não vou deixar vocês morrerem. Aprenda isso: quem vive olhando para o passado vai acabar morrendo. Você não perdoa, escute, você vai morrer. Larga, o passado ficou para trás. Ficou, já era, passou, mas sempre está olhando. Nossa, fizeram isso comigo. Olha para o passado, ele mata a perspectiva do futuro. Você era isso, você falou, irmão, é passado, não sou mais, e nem você, em nome de Jesus. A minha perspectiva é futuro, é amanhã. Quem se prende ao passado perde a perspectiva de futuro. E eu te pergunto: quanto de passado tem na sua vida? Quanto de passado você carrega? Deixa eu te falar uma coisa: a gente tem que esquecer até pessoas. A gente tem que superar a perda de pessoas. O passado, Deus deu a oportunidade de estar junto, de compartilhar da amizade, mas Deus colocou um fim. Mas foi no outro, irmão, não foi em você, não. Tem gente que quando enfrenta o luto, a vida dele acaba. Tem gente que quando enfrenta o luto, a vida dele, certo, ele não consegue mais viver. Até o luto eu tenho que vencer. Até o luto eu tenho que entender que ele vai ter que ficar para trás. Essa mulher deu mais valor ao passado do que ao futuro dela. Ela deu mais valor ao que Deus destruiu na vida dela do que o que Deus iria fazer na vida dela. Meu irmão, isso é pesado demais. Isso é pesado demais. Ela deu mais valor ao que Deus tirou e destruiu que o que Deus iria fazer. E às vezes nós estamos presos nessa terrível incoerência. Deus quer fazer algo na nossa vida, certo? Mas nós estamos presos às coisas que Ele tirou de nós. Precisa aprender. Por isso Jesus, lembra-te da mulher de Ló. Larga de ficar olhando para trás. Ninguém sonha com o passado. Aprenda isso. Sonhos nossos não estão no passado. Os nossos sonhos estão no futuro. O que você sonha? Eu sonho em viajar. Não é no passado, está no futuro, é amanhã. Você vai. Eu sonho em crescer. É amanhã. Crescimento é à frente. Eu sonho em ser um pastor. Pois é, ser pastor é amanhã, é à frente. Seu sonho está à frente. Os nossos sonhos e os sonhos de Deus para a nossa vida sempre estão à nossa frente. E nós precisamos entender isso. Amanhã pode ser diferente. Amanhã eu posso ser outra pessoa. Amanhã eu posso viver o que eu não vivi ainda. Amanhã eu posso desfrutar do que Deus tem me prometido. As promessas de Deus estão à sua frente, nunca atrás. Tem gente que está sacramentando a sua tragédia pelo que ele viveu. Não, acabou, não tem jeito. Irmão, acabou, não tem jeito. Que jeito? Você tem tempo, tem amanhã. Você tem Deus, você tem oportunidade, você tem vida. Então tem como o amanhã ser diferente. Tem como eu fazer algo diferente. Então, se liberte do passado. Não fica querendo voltar para atrás nas coisas das quais Deus te tirou, certo? Jesus te salvou, irmão. Pelo amor de Deus, tirou do mundo. Aí você vai voltar para aquilo tudo que você fazia lá de novo. Não fala um trem desse não, pelo amor de Deus, é para frente, vou fazer coisa nova. Louvado seja o nome do Senhor. É coisa que crente faz, que quem teme a Deus faz, quem ama o Senhor faz, que quem quer ir morar no céu faz.